pessoas ainda hoje têm certo receio de anestesiar esses pacientes, só pelo fato de ser idoso. Os idosos hoje, assim como nós, a nossa expectativa de vida tem aumentado muito e dos animais também, muito em decorrência dos cuidados que têm sido feitos com eles. Acho que também o fato deles terem ganho esse espaço fantástico dentro das casas das pessoas, então a observação, o cuidado em cima deles tem sido muito maior e isso fez com que eles prolongassem ainda mais a expectativa de vida deles, né? E assim, começar a entender o que é um animal idoso, né? Quando que a gente começa a entender que esse animal ficou idoso? Os últimos estudos têm mostrado mais ou menos quando esse paciente, esse animalzinho, ele atinge 70% da expectativa de vida dele. Então aí ele já é considerado um paciente idoso, saiu da fase adulta e já é um paciente idoso, né? Então isso já cria uma barreira grande, principalmente entre as pessoas que não trabalham efetivamente com anestesia e que julgam que esta condição já poderia tirar esse paciente de um procedimento anestésico. Mas nós sabemos que a anestesiologia ela mudou muito, ela evoluiu demais na questão dos fármacos, na questão das associações, né? Então a gente consegue sim hoje fazer procedimentos anestésicos muito seguros para esses pacientes idosos, para esses pacientes que atingiram já essa faixa de idade e que nós temos que entender sim que esses pacientes já nesta idade eles já possuem alterações fisiológicas da idade, né? Então nós já temos esse processo todo acontecendo fisiologicamente nesse paciente e esse é um dos pontos muito importantes que a gente como clínico ou como anestesista tem que entender para que eu consiga começar a dimensionar melhor o que eu vou fazer nesse paciente, como eu vou cuidar melhor desse paciente, né? São pacientes que já têm o seu metabolismo um pouquinho alterado, têm condições respiratórias um pouquinho alteradas e, olha, numa grande maioria desses pacientes, eles trazem com eles condições de comorbidades, né? Uma cardiopatia leve, moderada, grave às vezes, é uma alteração de função renal, é uma alteração endócrina, é uma alteração de pele, o que for. Geralmente vem de brinde, a gente brinca assim, né? Vem de brinde essas condições de comorbidade dos pacientes idosos, mas nem por isso eles são excluídos de uma possibilidade de realização de um procedimento anestésico, tá bom? Para quem me conhece, para quem acompanha as minhas atividades de anestesia, eu comento, falo e falo mesmo, eu adoro anestesiar um paciente idoso, gosto mesmo, gosto mesmo. Esses pacientes idosos, na grande maioria deles, são pacientes que vão muito mais estáveis na anestesia. Se você entrar no ritmo dele, se você entender o ritmo dele e entender as condições que ele se encontra e que ele se apresenta para você, ele conversa bem com você e geralmente a gente vai muito bem com esses pacientes, muito bem com eles. Então eu particularmente gosto bastante de anestesiar esses pacientes e vira uma bola de neve, porque as pessoas começam a saber que eu gosto de anestesiar esses pacientes e então acabam puxando esse tipo de paciente para que eu anestesie. Ontem à noite, eu cheguei em casa por volta de 10 horas da noite. Ontem à noite eu estava com uma cadelinha, tumor de mama ulcerado, 14 anos de idade, e gostoso, foi suave, foi tranquila a anestesia dessa paciente, tá? O problema de você anestesiar esse tipo de paciente é que a gente tem que tomar alguns cuidados e que as pessoas às vezes tem certo receio de anestesiar esse paciente idoso, né? Pelo medo dele ser idoso, pelo medo dele ter essas doenças associadas à idade, às vezes a não realização de exames pré-anestésicos, a não avaliação clínica feita em cima desse paciente. Então eu vou contar aqui para vocês alguns exemplos de uma paciente idosa hipertensa. Ela tinha um nódulo interdigital,
ele estava incomodando muito a cadela e por isso que foi solicitado para que eu anestesiasse essa cadelinha. E, como eu falei, como ela tinha de brinde, além da idade, ela tinha acho que 15 ou 16 anos, uma SRD, gordinha. É só você dar uma olhadinha lá no post de novo, dar uma olhadinha na foto dela, vai ver que ela é meio rechonchudinha. E aí, ela trouxe como brinde uma hipertensão, tá? Então, tinha sido feito todos os exames pré-anestésicos nela, hemograma, função renal, função hepática, proteína total e frações, e feito toda a avaliação cardiovascular dela. Então, eletrocardiograma, ecocardiograma, toda a avaliação pressórica dela, e até no laudo que eu coloquei lá no post, o laudo da avaliação pressórica estava lá 170 milímetros de mercúrio de pressão que ela estava apresentando. Na mesma foto, eu coloquei lá uma foto de uma avaliação pressórica de 193 milímetros de mercúrio de pressão sistólica. Essa avaliação foi feita imediatamente antes da pré-medicação. Então, levei em consideração o estresse, né, a manipulação do paciente, o estresse. E aí, o que eu fiz? Fiz essa avaliação, aguardei mais um período e aí entrei com a minha pré-medicação. Pensando na condição de hipertensão que ela estava e pensando na minha gama de possibilidades de fármacos que eu poderia utilizar nessa paciente, eu fiz a opção de trabalhar com fenotiazínico associado a um analgésico, né? Então eu associei a cepromazina com metadona. Por quê? Porque a cepromazina ela é um tranquilizante leve, mas com um efeito vasodilatador por bloqueio alfa-1. Isso eu consegui trazer essa condição pressórica dela um pouco para baixo, né? Então ela saiu teoricamente daquele start dela inicial de 193, ela veio a 130 e aquela foto na verdade foi o pico mínimo que ela chegou durante o procedimento, já que ela já estava relaxada, toda confortável, né? E a partir desse ponto a gente conseguiu colocar ela em decúbito lateral, preparei a região interdigital e fiz bloqueio. Tá? E com isso foi possível realizar esse procedimento que foi rápido, em que foi retirado esse nódulozinho e depois rapidamente ela acordou e foi embora para casa sem problema nenhum, tá bem? Um outro caso que eu fiz que também foi interessante, uma outra cadela numa outra clínica com uma outra colega, mais ou menos uns 10 dias atrás, idosa, 16 anos, diabética. E ela tinha um nódulo na face ulcerado e sangrando. E aí a colega estava preocupada, obviamente, conversou comigo. Da mesma forma, eu tinha todos os exames pré-anestésicos, eu tinha avaliação cardiovascular dessa paciente e também tinha uma alteração cardíaca. Ela apresentava refluxo, né? Refluxo moderado entre átrio e ventrículo esquerdo e diabética. Cheguei, fiz os questionamentos para a tutora, fiz as orientações para a tutora, expliquei das condições da paciente, vimos ali jejum, do jeito que eu tinha pedido para fazer o jejum, é um jejum um pouquinho diferente para um paciente diabético, e aí eu avaliei clinicamente essa paciente, e aí levei para o centro cirúrgico e comecei a raciocinar no que eu ia trabalhar com ela. Bom, muito parecido com o que eu fiz com a outra, porque na condição de hipertensão, na condição de uma cardiopatia moderada por refluxo e a diabetes, eu eliminei a possibilidade de usar um sedativo. Estou falando no caso da dexmedetomidina, né? Já que a dexmedetomidina poderia complicar ainda mais todos esses quadros que eu acabei de citar com vocês. Então eu tirei a dexmedetomidina como possibilidade farmacológica e trabalhei mais uma vez essa paciente com a cepromazina e a metadona. Ela relaxou e relaxou muito bem, ela ficou bem relaxadinha e neste caso eu fiz a opção, preparei numa bombinha de infusão e fiz uma infusão contínua de remifentanil. E aí ela relaxou
deliciosamente bem, ficou muito quietinha na mesa, ela ficou em decúbito lateral, coloquei uma máscara de pré-oxigenação, tá, nessa paciente. Eu fui avaliando, coloquei a monitoração e fui avaliando. Ela não teve uma queda como essa outra paciente da hipertensão teve. A queda dela foi bem mais sutil, né? Ela manteve ali uma pressão sistólica de 130, 120, ficou super bem. A minha ideia nesta paciente, a minha ideia inicial nessa paciente era fazer uma indução, estava tudo preparado. Era fazer uma indução, intubar e manter ela sob anestesia geral inalatória. Mas na condição que ela ficou na mesa de cirurgia, eu olhei para ela e falei, para quê? Ela está muito bem, né? Ela está estável, ela está tranquila. E aí, mais uma vez, fiz a opção pelos bloqueios locais. Fiz o bloqueio local, a colega foi lá, tirou, fez a sutura, tirei o remifentanil, ela em 5 minutos começou já a despertar, queria a levantar, ficar em external, tirei os acessos, ela foi para a gaiolinha e eu fiz a administração. Obviamente, em todos os pacientes em que há lesão tecidual, por ressecção de bisturi e tudo mais, faço eventualmente algum uso de um anti-inflamatório, uma dipirona, e nessa paciente cardiopata também fiz uso da furosemida, para evitar descompensações. Então também fiz uso da furosemida e ela ficou super estável. Então olha só, eu tinha um planejamento de preparar essa paciente, fazer uma indução, manter uma anestesia geral, e pela condição que ela me apresentou, eu falei, não vejo necessidade disso, e eu consegui fazer esse tipo de procedimento. Então isso dá para fazer em todos os pacientes? Não, tem paciente que tem que ir para anestesia geral. Tem que fazer uma anestesia de manutenção, seja ela intravenosa ou inalatória. Tá? A técnica de manutenção depende muito das condições de cada paciente e, obviamente, da experiência que você tem com cada técnica. Eu adoro as duas técnicas, gosto muito delas. E aí cada paciente me faz escolher a técnica de manutenção. O interessante em um animal idoso é você conseguir potencializar alguns fármacos com a associação de fármacos para que você utilize menos anestésico geral de manutenção. Tá? Isso a gente consegue fazendo associações não só de analgésicos, de coadjuvantes de analgésicos e também com a realização de bloqueios locais ou regionais. Isso faz com que o consumo de anestésico geral seja muito reduzido, muito reduzido. E aí eu consigo uma estabilidade hemodinâmica, uma estabilidade de plano anestésico neste paciente idoso muito tranquila, muito tranquila. Então, por que esse paciente idoso ele oscila pouco quando você compara com um paciente mais novo? Acredito que esse paciente idoso ele já passou por tanta experiência na vida dele em que quando ele tem algum mecanismo, algum evento acontecendo nele, ele responde de uma forma mais tranquila. Porque ele já passou por vários eventos na vida dele. Diferente de um animal novinho, que quando você joga um evento nele que ele não tá acostumado, ele assusta rápido. Então, essa resposta fisiológica autonômica, a gente observa também durante um procedimento anestésico. Então, por isso que eu acho que as respostas de um animal idoso são mais lentas, mais cadenciadas, mais tranquilas. Isso faz com que a gente consiga acertar melhor esse tipo de procedimento anestésico. E uma coisa que eu acho muito interessante é que você tem que comandar a sua anestesia. O que eu vejo muito, principalmente nas pessoas que estão começando, elas fazem procedimentos anestésicos e aí saem atrás tentando acertar o que está acontecendo no paciente. Então, faz o procedimento, aí entra em taquicardia, aí ele responde drasticamente a um estímulo mecânico, por exemplo, vamos falar lá de uma castração eletiva, mesmo que seja no animal idoso, né? A hora que traciona o pedículo e aí essa cadela entra em taquipneia e faz hipertensão e aí você começa a ter que corrigir tudo. Isso é quando você fica correndo atrás da sua anestesia e tentando corrigir esse tipo de alteração na sua anestesia. Não. Você tem que tomar as rédeas da sua anestesia.
É você que dita as regras da sua anestesia. É você que leva a sua anestesia para onde você quiser. Tá? É assim que funciona. E como é que eu consigo fazer isso? Eu consigo fazer isso conhecendo o meu paciente, entendendo as necessidades do paciente, entendendo qual é o evento que vai ser realizado nesse paciente. Né? Isso tudo vem então com o motivo. Por que eu vou anestesiar esse paciente? Tá? E aí, conhecer esse meu paciente. Então, qual é a idade? Qual é a raça? O que está sendo feito nele? Quais são as condições fisiológicas desse paciente? Quais são as condições de exames pré-anestésicos que eu tenho nesse paciente? E aí começar a montar na minha cabeça para onde eu quero levar esse paciente. Lembrar que eu tenho uma gama de fármacos que eu tenho obrigação de ou manter essas condições fisiológicas ou de comorbidades que meu paciente tem, ou melhorar. Eu não posso piorar essas condições. Tá? Então eu tenho essa gama de fármacos que eu posso utilizar para isso, para conduzir o meu procedimento anestésico de acordo com o que eu acho que é bom para ele. E isso é muito pessoal. É muito pessoal. Cada um tem a sua experiência, cada um tem os fármacos que tem na sua maleta. Hoje eu tenho a possibilidade de abrir minha maleta e posso fazer uma live contando sobre isso, mostrando ela, do que eu tenho. Então eu tenho uma possibilidade farmacológica muito grande. Entendo que de repente aí na sua região, ou que você de repente não goste de usar este ou aquele fármaco, não tem experiência de usar este ou aquele fármaco, isso pode te limitar sim nessas escolhas e nessa tomada de decisão e condução da sua anestesia. Tá? Esse é um ponto importante. E como eu consigo fazer boas associações e utilizar fármacos potentes com bloqueios, analgésicos, eu consigo fazer uma redução drástica, principalmente no consumo dos anestésicos gerais, seja inalatório ou seja intravenoso. Tá? Então isso faz com que eu consiga uma estabilidade, uma segurança para este paciente. E este é um ponto interessante. Olha que interessante. Eu estou conseguindo promover um procedimento seguro, mesmo para um paciente idoso, tá? Com até redução de custo de manutenção anestésica. Tá? Não estou considerando aqui equipamentos e tudo mais. Estou considerando o procedimento anestésico em si. Então, é possível eu conseguir promover uma anestesia segura com redução de custo? É possível sim. É possível sim. E uma outra coisa, né, que a gente tem que lembrar de que esse paciente, ele tem essas condições e que eu tenho que entender dessas comorbidades. Não é porque eu sou anestesista, eu sempre falei isso, para ser um bom anestesista, para ser um bom especialista, para ser mesmo um bom clínico, você tem que entender de clínica. Eu tenho que entender de diabetes, eu tenho que entender de hipertensão, eu tenho que entender de cardiopatia, eu tenho que entender de hiperadreno, eu tenho que entender de N fatores para que eu consiga perceber essas nuances desse paciente, dessas comorbidades desse paciente idoso. Né? Então não se esqueçam disso. Sempre avaliação individualizada. Sempre avaliação individualizada. Tá? Observe cada paciente necessita de algumas coisas específicas. Cada paciente vai dizer, olha, isso não é legal. Tá? Então, você tem que avaliar cada paciente, sim, de forma individualizada, tá bem? Para que você consiga, então, determinar dentro das suas possibilidades de farmacológicas o melhor para esse paciente, tá bom? Anestesiar paciente idoso, tem problema? Tem, lógico que tem. Mas tem problema como qualquer outro procedimento. Só que o paciente idoso, ele tem condições fisiológicas que restringem um pouco mais as possibilidades de que você pode fazer com ele, e ele traz de brinde as comorbidades. Nem todos, mas a maioria. Impossibilita um procedimento anestésico de forma alguma. Idade não é fator limitante para anestesia. Idade é um fator de atenção. Tá? O que limita efetivamente a realização de um procedimento anestésico no animal idoso são as condições clínicas e hematológicas, bioquímicas que ele pode vir a apresentar. Tá? Nós temos condições hoje farmacológicas, condições técnicas, condições de equipamento para que eu consiga sim fazer uma anestesia segura,
Tá? E segurança é uma coisa interessante, que a gente tem que pensar que a segurança não é só para o meu paciente. Eu tenho que me sentir seguro. Eu, Rafael, anestesista, eu tenho que me sentir seguro e confortável daquilo que eu estou propondo para o meu paciente, para que ele tenha uma anestesia segura. Bom, dica prática para você. Mesmo como aconteceu comigo, você pode ter e deve ter um planejamento. Tá? Eu sempre faço um planejamento de acordo com o que vai ser feito. Se o meu planejamento não, eu consigo fazer com uma tranquilização ou sedação e associado a um analgésico, associado a um bloqueio local e resolver o problema, ótimo. Não, esse paciente ele vai ter que passar por essas fases, né, de tranquilização, sedação, analgesia, bloqueio, indução e manutenção anestésica. Planejamento, tá ok? Mas de repente você está lá, em algumas condições você pode mudar o seu planejamento. Tudo bem, é a sua avaliação, sempre em prol do que for melhor para esse paciente. É o que aconteceu em um desses casos que eu falei. Eu tinha planejado fazer um procedimento completo, né, vamos falar assim, completo, chegou lá num ponto, falei, não precisa. Fiz o bloqueio e resolveu. Tá bem? Então, essa maleabilidade você tem que ter e ter essa capacidade de falar, olha, tá ok, tá tudo bem, vamos puxar para esse caminho, puxar para aquele caminho. Lembre-se, tome as rédeas da sua anestesia, não deixe a anestesia conduzir você. Você diz para ela para onde você quer ir, você diz para ela como você quer realizar esse procedimento. Uma coisa importante, não faça o que seja mais fácil. Faça o que é o correto para o seu paciente. E o que você julga ser o correto para o seu paciente. Tá bem? Então, comece a coordenar e a tomar conta realmente daquilo que você está fazendo. Tá? Então, eu vou fechar essa primeira live deixando exatamente esse recado. Tome as rédeas da sua anestesia e comande a sua anestesia. Isso serve para qualquer tipo de paciente. Tudo bem?